Simone, obrigado por topar participar aqui do meu canal, contar um pouquinho das suas experiências Das profissionais. loucuras. Então, queria que você contasse assim, um pouquinho de como que foi o início, o porquê que você resolveu a nutrição e depois a especialização em materno-infantil. Contar aí um pouquinho de como que é esse universo aí que você está inserido. Legal. Bom, primeiro eu vou agradecer por você ter me convidado, estou super feliz. Enfim, vamos lá. Eu falo muito, mas eu vou tentar resumir. Eu acabei escolhendo nutrição, na verdade, antigamente eu não entendi o porquê, né? Porque quando eu saí da faculdade, do colegial, eu queria, na verdade, desde criança eu falava que eu queria ser médica pediatra. Só que aí o que aconteceu? No vestibular, resumindo, eu acabei vendo nutrição lá naqueles arquivos que a gente tinha sobre cada profissão, né? Que era o máximo que a gente conseguia fazer, ler sobre a profissão. Algumas pessoas até conseguiam ir, né, em algum profissional para entender melhor, né, o que aquela pessoa fazia para escolher a profissão, mas no meu caso não foi assim, porque eu não conhecia nenhuma nutricionista na época, né. E aí, quando eu li sobre nutrição, eu curti, eu já estava numa fase ali da adolescência que fazia esporte, uma série de coisas e tinha um certo interesse sobre alimentação. E aí as minhas opções foram medicina, nutrição e enfermagem. Tipo, uma pessoa super decidida, né? E aí eu prestei os 3 vestibulares, acabei passando em enfermagem e nutrição. Medicina eu não passei. Na época, enfim. E aí é uma longa história, né? Então eu teria que passar numa federal, meu pai não tinha condições de pagar medicina para mim, enfim. E aí, entre enfermagem e nutrição, eu acabei optando por nutrição. E aí, quando eu comecei a faculdade, enfim, eu comecei a me interessar pela área de esporte, depois hospital e a área de pediatria. Na nutrição, né, a gente tem algumas subdivisões ali nas matérias, mas na época que eu estudei, né, que era ali, eu me formei em 2008, né, final de 2008, então já faz um certo tempo. Nessa época, a faculdade não tinha subdivisões da nutrição, a gente sempre saiu formado num geralzão, e tinham só as subdivisões ali das matérias, né? E aí é claro que cada um tinha aí as suas preferências dentro da faculdade por algumas matérias ou outras, eu acho que todo mundo, né? E quando eu comecei a ter as matérias de pediatria, eu me apaixonei por pediatria, gostei muito. E acabei fazendo estágios também nessa área. E, assim, durante a faculdade, e depois quando eu saí da faculdade, eu acabei ingressando já numa especialização em pediatria, porque eu queria me aprimorar mais e queria atender criança, né, a princípio, né? Na época, não tinha essa nomenclatura materno-infantil de atender a gestante e a criança, sabe? Entendi. Na verdade, assim, quando eu escolhi fazer especialização em pediatria, eu sabia que eu ia conseguir trabalhar com pediatria em hospital, porque na época da faculdade todo mundo falava que consultório, a gente não sobreviveria de consultório, que consultório não dava dinheiro para nutricionista e que você não ia sobreviver disso. Então, era isso que era falado na faculdade, né? Então, quando eu resolvi me especializar, eu sabia que provavelmente eu ia trabalhar em hospital. Só que no meio disso tudo, eu acabei trabalhando pouco com pediatria quando eu saí, né, da faculdade. Mesmo fazendo a especialização, o meu caminho acabou sendo outro, né? Trabalhei pouquíssimo na pediatria e fui para outros caminhos, né? Para depois voltar para o materno-infantil. Mas a faculdade não te direciona muito bem com relação a isso, não. A descoberta é na mão da massa mesmo, conforme você vai trilhando o caminho, trabalhando e tentando entender ali o que você se familiariza mais, o que você gosta mais, né, de fazer. Entendi. E você acabou passando, no caso aí, você comentando, de início você não foi para consultório, né? Você trabalhou com outros tipos, né? Conta um pouquinho aí de quais outras, em que outras partes você acabou fazendo. Então, o que aconteceu? Quando eu saí da faculdade, na verdade, antes de sair da faculdade, eu me inscrevi em aprimoramentos, né, que são as residências hoje. Na época se chamava aprimoramento.
E daí eu prestei, era como se fosse um concurso, como se fosse um concurso, vai, pela Fundap, que ela ainda existe hoje, mas ela que administra essas residências, e aí você ganharia uma bolsa por um ano para estudar e trabalhar em algum hospital, né, aqui em São Paulo. E aí tinham alguns, eu prestei para o Sírio na época, e para o Pérola Byton, que era a saúde da mulher. E aí eu acabei passando no Pérola, né, de saúde da mulher, e acabei começando meu aprimoramento lá, porque todo mundo falava que quando eu saísse da faculdade era muito difícil conseguir emprego, porque tinha que ter experiência, por mais que tivesse as experiências de estágio não eram suficientes, o consultório também não dava dinheiro. Então, essa foi a minha primeira alternativa, assim, no final da faculdade, eu ficava pensando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer quando acabar? E aí, assim que acabou, eu já ingressei no hospital. Só que no hospital eu trabalhei com saúde da mulher e câncer e não trabalhei com pediatria, né? E aí eu fui fazer na USP a especialização em pediatria. E nesse meio tempo eu fiz, dentro da USP, fiz estágios dentro da pediatria, né, do Instituto da Criança. Então, aí eu fiz estágio no ambulatório de obesidade infantil, fiz estágio na internação, fiz um monte de coisas aí nesse ano, né? Não tive vida, na verdade. Eu mergulhei de vez. E aí, quando eu estava acabando o aprimoramento, eu falei, agora eu tenho que arranjar emprego, né? Porque a bolsa acabou, né? Uhum. Da Fundap. E quando eu falo que o valor da bolsa, gente do céu, o pessoal reclama às vezes dos salários hoje, né? No começo da nutrição, mas eu dou até risada com umas amigas minhas, porque a gente ganhava assim, era tipo, era um lance que não dava nem para sobreviver, mas enfim, era tipo por amor a estudar, né? Uhum. E daí eu acabei prestando lá um processo seletivo que era dentro do Hospital das Clínicas, que era para reabilitação física, um instituto de reabilitação física, e eu acabei passando nesse processo seletivo, que era do Hospital das Clínicas. Eu fui contratada pela Fundação, Faculdade de Medicina. Só que daí, enfim, tudo isso acabou virando uma rede, daí fui trabalhar nessa rede de reabilitação. Tinham crianças com deficiência, que eu trabalhei em ambulatório, crianças com síndromes raras, enfim. Mas eu trabalhei pouquíssimo tempo com essas síndromes e com essas crianças. Eu acabei indo trabalhar com adulto nesse período. E aí a pediatria acabou ficando de lado e a vida foi me levando, assim, em outras questões da nutrição. Aí eu acabei virando chefe da nutrição dentro do setor que eu trabalhava, e daí foi me levando aí para um outro caminho. Foi uma experiência muito boa, mas não chegou um momento que eu vi que não era, que eu resgatei e falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Não era o que eu queria, né, lá atrás. Não, legal. O bom é que, assim, de certa forma, você conseguiu ver algumas outras opções que teriam, mesmo que de início não fosse exatamente aquilo que você estava buscando, né? Mas teve um outro tipo de experiência com outro tipo de área ali, de ramo dentro da nutrição, né? E depois conseguindo entender que necessariamente não era aquilo que você gostava, né? Assim, que talvez você até gostasse, mas que você queria outra coisa, né? Estava querendo buscar mais, Vini, assim. assim, eu sempre fui de mergulhar nas coisas, assim, né? Então, quando fui trabalhar em hospital, eu vivia o hospital, então eu realmente gostava do que eu estava fazendo. Então, eu só mudei porque chegou um momento que não fazia mais sentido. Aí, quando não faz sentido, eu não consigo continuar fazendo aquilo, sabe? Sim. E também foi uma questão de conhecimento também, né? Hoje, na época que eu gostei de pediatria, fui me especializar em pediatria, não tinha assim, eu gostava, mas eu não sabia exatamente o porquê que eu gostava tanto. E hoje não, né? Há algum tempo eu sei, né? É toda a minha história na infância, né? Eu fui uma criança mega difícil para comer, com alimentação, tive um monte de problema com relação a isso. Então a pediatria, na verdade, ela não é à toa na minha vida, sabe? Sim. Então tem uma história. Tem uma história, faz um sentido bem bom isso. Não, e legal. E assim, quando você realmente partiu para materno-infantil ali, para nutrição, trabalhar com as crianças e também, né, com as mães, gestantes e tudo mais. Você pode falar? Não, pode continuar falando. Ah, tá. É, você estava fazendo as especializações
e você daí acabou indo naquilo, já acabou indo para o consultório, aquilo que falavam anteriormente que não dava dinheiro? Como que você daí começou a sair, por exemplo, do hospital e começar a ter, atender no consultório, realmente fazendo ali o atendimento para as pessoas? Como que foi Então, essa foi migração? assim, vou tentar resumir, tá? Quando eu trabalhava no hospital, que eu falei para você, eu trabalhei como nutriclínica, atendia adulto por bastante tempo, depois eu passei para coordenação, e na coordenação eu não atendia mais, né? Então, eu só resolvia problemas burocráticos, coisas da cozinha do hospital, contratos, supervisionava as nutricionistas da clínica, né? O que elas estavam fazendo, tanto no hospital, na parte de internação, quanto ambulatórios, mas eu não atendia mais. No começo, foi super bacana, foi uma mega experiência, mas depois de uns anos, isso começou, eu fiquei acho que 2 anos e meio nisso. Depois desse tempo, a coisa começou a ficar meio que eu não estava gostando daquilo que eu estava fazendo, mas eu ficava pensando, meu Deus, eu não estou gostando, mas o que eu faço? Todo mundo fala que consultório não dá dinheiro. Agora, nessa época, estava tendo um começo ali dos consultórios de nutrição, mas mais voltados à esportiva, à nutrição esportiva, que deu um boom na nutrição esportiva, então todo mundo estava atendendo atleta, academia, e eu falei, gente, eu não sei se eu quero atender isso mesmo, sabe? Atleta, academia, até gosto de praticar esporte, mas não sei se é o que eu quero, e aí eu falei, gente, não conheço ninguém que tem um consultório de pediatria, sabe? Só pediatria. Daí, o que aconteceu? No final, próximo de eu pedir demissão, 6 meses antes, eu procurei uma clínica de pediatria para tentar atender. Então, eu atendia depois do período que eu trabalhava, uma vez por semana. Então, eu troquei alguns horários, né? Eu tive essa flexibilidade, então eu consegui trocar. Alguns dias eu trabalhava 12 horas para poder trabalhar menos, no outro dia trabalhar 6 horas para poder emendar num consultório. Não. E a doida, né? E aí eu consegui uma clínica de pediatria próximo da minha casa para começar a atender e ver se realmente era isso que estava na minha mente martelando e se era isso que eu queria, né, mesmo. E aí eu comecei a atender nessa clínica, atendi assim, alguns pacientes de convênio da clínica, não ganhava nada com isso, tipo, eu pagava para atender praticamente, mas foi um jeito de começar a entender se era aquilo que fazia sentido para mim, por isso que eu queria sair dali de onde eu estava. E aí, quando eu vi que fazia sentido, eu fui lá e pedi demissão, larguei tudo. E fui começar do zero, um consultório. E aí, quando eu falei que eu queria um consultório de materno e infantil, nossa senhora, as pessoas falavam pra mim, você é doida, você não vai sobreviver. Você não vai ganhar dinheiro com isso. O que tá bombando é esportiva, o que tá bombando é emagrecimento, né? Como você vai atender gestante e criança, né? E aí eu encontrei uma referência, que era a Andrea Fritz, na época, era a única nutricionista que eu encontrei que atendia consultório no Espírito Santo. E aí eu fui fazer um curso de extensão dela para entender um pouco mais. Eu falei, não, é isso, eu vou meter as caras e vou fazer isso aí. E seja o que Deus quiser. E nesse meio tempo, aí eu fui fazer outras especializações, eu já tinha 2 especializações que eu tinha feito na época do hospital, e daí eu fui fazer nutrição funcional, daí eu fui fazer outras coisas. Entendi. Ah, legal. É bom que, por exemplo, mesmo nesse início aí que você comentando, tendo todo esse perrengue, assim, de continuar, tá trabalhando ainda lá no hospital e vir e basicamente pagar para trabalhar, mas pelo menos você conseguiu entender se aquilo fazia sentido ou não, de talvez você realmente largar lá para se dedicar e tentar a vida de consultório. Eu sabia que quando eu largasse, assim, que os planos que eu tinha, né, assim, planos pessoais, eles iam ficar para trás, porque eu sabia que o meu salário ia ser basicamente nada, né, no começo. Eu já tinha essa consciência, que eu não ia conseguir ganhar a mesma coisa que eu ganhava antes, mas como eu não tinha, né, nenhum compromisso com relação a filhos ou algo que eu tivesse, que eu não fosse conseguir sustentar, sabe? Então eu tive mais essa coragem de meter o pé, assim, sabe? Eu também tinha uma reserva, enfim, eu me preparei para isso também, né? Porque acho que foi um ano mais ou menos ali meio que pensando sobre o que eu vou fazer, sabe? Entendi. Ah, legal. Isso é muito bom, isso de planejar.
Eu acho que isso é bom em qualquer área, né? A gente realmente primeiro se planejar e não decidir diretão, mesmo, por exemplo, né, que não, quando você não tem um filho, né, marido, mulher, para compartilhar tudo isso, mas você, meu, mesmo assim, você tá aí, se acontecer alguma coisa, você tá sozinho, né? Então não tem outra pessoa aí Uhum. para te dar o suporte. Então, vale esse planejamento todo e realmente pensar se vale a pena, se é aquilo que você quer e tudo mais. Eu É, juntei uma grana e falei, bom, eu tenho dinheiro aí para 1 ano e meio para eu pagar minhas contas, fazer o básico, assim. Agora eu vou ter que me virar e ver o que eu vou fazer. Se não der certo, aí eu vou ter que pensar numa outra solução. aham, Foi meio que isso, assim, eu vou voltar a trabalhar em hospital, vou fazer alguma outra coisa, né? aham, E daí o começo, né, o primeiro mês, eu primeiro comecei atendendo em algumas clínicas, 2 clínicas que atendiam convênio, né? E aí eu não ganhava quase nada ali, né? Mas assim, no primeiro mês de consultório mesmo, que eu comecei a divulgar para atender, eu fiz um valor que eu falei, até que não foi ruim. Todo mundo fala que não dá para sobreviver. Eu lembro que eu ganhei R$ 2.800 no primeiro mês. Daí eu falei assim, pro primeiro salário, né, não tá tão ruim, então acho que eu vou conseguir aumentar isso rápido, né? Meu, no segundo mês, eu ganhei R$ 400. Eu quase morri do coração. Eu falei, meu Deus, R$ 400, gente, não dá pra eu... Vou pagar o quê com isso, né? Eu falei, e agora? O que eu vou fazer, né? Será que as pessoas estão certas mesmo? Que viver de consultório é muito difícil, que não dá, ainda mais materno infantil, né? aham. Então, Ah, começar toda mudança não é simples, né? aham. E quando você teve essa referência da Andrea Fritz, lá do Espírito Santo, ela já clinicava, né, que diz quando você trabalha no consultório, né? Ela já clinicava em consultórios, ela já Sim, tinha isso, né? ela já tinha o consultório dela, mas não fazia muito tempo. Acho que fazia mais ou menos uns 2 anos, né? Ela tem uma história bem longa com relação a isso. Ela era enfermeira antes. Uhum, E o marido dela era pediatra, né? Então ela tinha também essa facilidade do marido dela encaminhar, né? Acho que os pacientes para ela no começo, enfim, eu acredito que tenha tido isso também, assim. E ela tem uma história também da filha dela, então tem uma série de coisas que eu acredito que tenha ajudado a Andrea a, a começar nessa área, sabe? aham, Mas ela, assim, ela me deu muita força, porque no sentido de falar, de ver que ela estava ali fazendo e que ela estava conseguindo. sim, Então, eu acabei que e falei assim, bom, se ela está conseguindo, eu acho que essa área pode ser promissora e eu acho que pode dar certo, sabe? Se tem aham, alguém fazendo e conseguindo, eu não sou a única, né? é, Tem mais alguma doida, nossa, então acho que deve dar certo, é meio que isso, assim. é. Tem um lugarzinho para mim também, né? Exato, É. exato. Ah, legal. E como que é, assim, um pouco essa relação de ter que... é, a nutrição em si como um todo, né? Acho que é muito difícil para uma grande parte das pessoas, né? Lidar com uma alimentação mais adequada, assim, ainda mais quando está num processo de gestação, a criança início de alimentação. Como que é essa ter que atender essas pessoas, assim, às vezes as dificuldades que elas chegam ali com você, como que é um pouco isso, assim, ou como que foi também no começo, ter que atender e para agora que você já tem um pouco mais de experiência em consultório, como que é isso? Tá. Então, assim, Vini, quando eu penso no materno infantil, né, e desde sempre, como eu te falei, eu sempre gosto de fazer coisas que façam sentido para mim, né? E a nutrição materno infantil, né, hoje tem esse nome, hoje não, vai, acho que há uns 3 anos tem o nome materno infantil, né, porque antes só se falava nutrição na pediatria ou nutrição materna, e isso foi meio que mudando, né. Não faz sentido você só atender criança quando a gente pensa que hoje, né, tem vários estudos mostrando que, na verdade, o ser humano é formado por nutrientes, né, então desde a concepção.
Então, por isso, materno-infantil. Então, a gente trabalha desde a gestação, preparo para a mulher engravidar durante a gestação, quando nasce, e aí pode ser até a adolescência. Cada um vai trabalhar aí nas fases que prefere trabalhar, ou todas as fases, enfim. Tá? E o que mais me encanta, na verdade, na nutrição materno-infantil, e que eu sei que tem um potencial gigante, não só de crescimento, mas de mudar a vida mesmo das pessoas e dessa geração e das próximas, né? Porque se a gente pensa que a nutrição é a base da vida, né? Então, se a gente é formado por nutrientes, todo o seu corpo ali é formado por micronutrientes, não faz sentido nenhum a gente pular essa fase da vida, né? Ou seja, só dar trecheira e comida ruim para essas crianças para depois tentar consertar isso na vida adulta, né? Então, você programar uma criança que poderia ter uma saúde melhor, né? E ter uma vida adulta melhor e você programar ela para ter várias doenças depois não faz sentido nenhum, né? Então, o que mais me encanta é isso, o poder de você mudar uma geração inteira, né? Mudar, na verdade, a história de saúde de uma geração através da nutrição. Então, por isso que para mim a área da nutrição que faz mais sentido, né? Porque você está trabalhando desde o início, então eu sei que a mãe que tem essa preocupação na gestação e que ela vai fazer uma boa introdução alimentar do bebê, que vai ser uma criança que vai ter bons hábitos na primeira infância, a chance dela ser um adulto que não vai ter problema com peso, que não vai ter problema com doenças é gigante, né? Então, eu sou suspeita a falar sobre isso, né? Mas pensando na consciência das pessoas hoje, né? O público está um pouco mais consciente, as mães estão procurando mais saber sobre alimentação. Eu acho que isso começou a ser... A internet ajudou muito, o Instagram ajudou muito, né? A internet ajudou muito a divulgar essas informações e as mães, elas estão mais interessadas em saber os motivos, né? E o porquê que ela precisa se alimentar melhor e como ela faz para o filho dela comer melhor, para o filho dela ter uma imunidade melhor, né? Ter uma garantia de que o filho dela possa não ter doenças. Toda mãe quer o melhor para o filho, né? Então, eu acho que esse é o principal ponto que se pega numa consulta de nutrição, né? Você quer o melhor para o seu filho, então você vai fazer o melhor, você vai tentar fazer o melhor. E se você está sendo informada sobre o melhor, né? O que é o melhor e o que é ruim, geralmente a mãe, ela tende a aceitar a grande maioria das orientações porque ela quer o melhor para a criança, sabe? Então, eu acho que com relação à adesão, se a gente pensar no início, né, que eu tô falando dos primeiros 1000 dias, gestação, primeiro ano de vida e tal, é muito mais fácil a mãe e a família entre aspas, né, mãe e pai, porque daí os avós dão uma estragadinha do bem, né, que eu digo, né, por amor, não é por amor e por falta de conhecimento, né. Também. Mas eu acho que é um pouco mais fácil quando a gente toca nesse assunto. Então, geralmente eu toco em pontos que eu acho que são muito importantes para criar consciência da pessoa. Então, assim, a partir de 14 semanas de gestação, o bebê já sente gostos e cheiros do que a mãe come através do líquido amniótico. Isso é muito incrível, porque isso significa que você está formando já o paladar do seu filho, na verdade, na gestação, não é nem mais na introdução alimentar, né? Então, cada vez mais a ciência tem mostrado para a gente o papel da nutrição é primordial na formação de um ser humano, né? Uhum. Então, caramba, que demais isso. Isso eu, por exemplo, já não tinha ideia disso. Eu acho que o que eu acho legal, assim, uma coisa que eu quis trazer através aqui do canal é esse tipo de conhecimento, assim, porque acho que falta, eu sinto que falta de muitas coisas, né? De muitas áreas, assim, para a gente realmente saber o que existe, o que não existe. Eu, por exemplo, não tinha noção, acho que até quando eu comecei o CrossFit, que tinha diferenças de nutrição, por exemplo, a esportiva, a materno-infantil, agora materno-infantil, né? E outras, assim, para mim era nutrição geral. Então, acho que da mesma forma que, por exemplo, tem muitas, por mais que as mães, no caso, elas estão se informando mais, só que eu acho que ainda tem muitas que não tem uma total consciência do que ela pode fazer na gestação, né? O quão sim. isso é importante também para a influência. E geralmente a mulher, quando ela procura um nutricionista na gestação, ela procura com medo do quanto de peso que ela vai ganhar.
essa é a primeira parte. Quanto de peso que eu vou ganhar? Eu tô com medo de engordar, né? E, na verdade, a gestante não engorda, na verdade, entre aspas, né? A gente não fala engordar, ela tá ganhando peso para a formação de um ser humano, né? Então, é lógico que tem algumas que vão meter o pé na jaque, que não é o momento mais primordial da vida que você não deve meter o pé na jaca, né? Porque você tá formando um outro ser humano. Mas geralmente elas procuram por isso. E aí o que acontece? E que tem acontecido muito. Como a nutrição cada vez mais tem se ramificado nas áreas, né? Porque a gente sai generalista, mas vai se especializando. Então, como você falou, tem a nutrição do esporte, a materno-infantil, tem nutricionista especialista em oncologia, em câncer, que ela atende só esses casos, em emagrecimento, e assim por diante. E muitas vezes uma nutricionista vai num outro nutricionista por conta da gestação, ela tá com medo do ganho de peso, e daí esse nutricionista me indica e fala, não, vai lá na Simone, que ela é materno-infantil, e daí ela vai saber fazer isso aí na gestação. E aí quando ela chega falando do peso, eu vou falar para elas outras coisas que são importantes. Que o peso é o de menos agora, que tem coisas muito mais importantes que isso, entendeu? Então, é bem legal, porque até os outros profissionais, os outros nutricionistas acabam indicando, porque é uma especialidade, né? Então, não dá pra gente estudar tudo profundamente, né? Então, não tem como ser nutricionista de todo mundo, né? Nossa, legal. Tem nutricionista de idosos? Tem. Eu tenho uma amiga que é nutricionista de idosos, ela tá fazendo doutorado em envelhecimento, ela é especialista em envelhecimento. Então, ela só trata idosos. Tem de tudo, Vini. Tem nutricionista especialista em doenças autoimunes. Tem cada vez mais, tem mais especialidades como na medicina. Tem nutricionista que trabalha só com gastro, né? Então a parte gastrointestinal, doenças, né, relacionadas a isso. Tem nutricionistas que só trabalham com saúde da mulher. Tá cada vez mais, porque o que acontece? A ciência, né, quando a gente pensa na evolução das coisas, artigo científico, que nem quando a gente vê agora do coronavírus, né, o que está acontecendo, uma manada de artigos científicos saindo um atrás do outro, é a mesma coisa, que eu não vou dizer a mesma, mas assim, quando a gente pensa em todas as doenças, em todas as coisas que existem na ciência, imagina, saem quantos milhões de artigos por dia. Imagina se eu, Simone, for ver, além da pediatria materno-infantil, for ficar vendo o câncer, o envelhecimento, eu não vou dar conta de estudar, entendeu? Então, não consegue captar, né? Não tem como. Então, por isso que eu falo que quem é nutricionista de todo mundo acaba sendo nutricionista de ninguém, porque você vai ser muito superficial. Porque não tem como você estudar tudo, né? Imagina, eu saber sobre crossfit, sobre musculação, sobre criança que não come, sobre, sabe? Tipo, não tem relação, é muita coisa diferente, né? Legal. Sim, eu acho que basicamente era isso, assim, que eu queria passar um pouco de como que a sua profissão, como é que você escolheu, um pouquinho, contar um pouquinho para poder distribuir, poder contribuir de alguma forma para alguém que está pensando, ou está pensando em estudar nutrição, ou já está estudando e às vezes precisa de um exemplo a mais para ver se aquilo faz sentido, se ela também vai poder experimentar, assim como você fez no início, né, algumas outras coisas. Então, sim, eu acho que todas essas experiências são importantes para você conseguir. E eu falo que hoje eu trabalho com materno-infantil, né, há alguns anos, e é o que faz sentido para mim, mas se um dia não fizer mais sentido, eu provavelmente vou mudar, porque eu não consigo fazer algo que não faz sentido, entendeu? Então, é isso, eu acho que é uma caminhada. A gente vai procurando se entender, se conhecer e saber o que faz sentido e o que faz sentido fazer, né? Sim. Na vida. É isso, assim, se você quiser deixar aí seus contatos, se alguém como que faz para te encontrar, se quiser entrar numa consulta ou mesmo alguns cursos, conversa, troca de experiências com outras nutricionistas, como que faz para te encontrar? Eu tô lá no Instagram, meu Instagram é @alimentação materno infantil, é alimentação, né, sem ser cedilha, alimentação materno infantil, site alimentaçãomaternoinfantil.com, Facebook também você vai achar assim.
Eu tenho conversado bastante, eu tenho um canal para nutricionistas, porque muitas nutris há algum tempo, aí há uns 2 anos, me procuram para saber como é a área materno-infantil, que tem interesse em trabalhar, mas tem medo ainda, tem um certo receio, né? Ainda existe uma nuvem ainda sobre isso, né? Então, geralmente a gente troca experiências e conversa um pouquinho. Ah, entendi. É isso. Legal, sim. Muito obrigado. Uma última coisa Imagina. que queria que você deixasse, se você tem alguma frase, algum livro, uma música, um trecho de uma música, uma brincadeira, alguma coisa assim para compartilhar também com o pessoal. Nossa, agora você me pegou assim. Você me pegou de surpresa. Um livro, uma música, o que tem a ver com Não, pode materno-infantil? ser Que você tá alguma coisa, falando? às vezes você às vezes você tem uma frase de história, às vezes tem uma música que você ouviu há muito tempo e que você acha que você gosta, um livro que você leu que você indicaria para as pessoas, seja da sua área ou não. Olha, para mim, na verdade, se for parar para pensar numa frase, eu não sei onde eu vi essa frase, mas para mim, agora, tipo, tendo relação com o negócio, com a sua profissão, com a sua vida, na minha mente sempre tá fazer até dar certo, sabe? Então, com tudo na vida. Então, não sei onde eu vi essa frase, não sei de quem é, mas para mim isso está há anos na minha cabeça. Então, qualquer coisa que eu entre para fazer com relação à minha profissão, tanto quanto foi no hospital, quando foi para mudar para o consultório, quanto a outras coisas que eu estou querendo experienciar aí com relação ao mundo da internet, é fazer até dar certo. É isso. Legal. É isso aí. Obrigado mesmo. Imagina. E até a próxima aí. Espero daqui a um tempinho a gente poder se encontrar pessoalmente. Não é? Pelo amor de Deus. Chega corona. Tchau. Tchau. Tchau, Si. Obrigado. Tchau, Vini. Até Beijo. mais. Tchau. Beijo. Tchau, Até. tchau.